A definição do Alzheimer, que é uma doença degenerativa, progressiva, incurável, que esse incurável já não cabe mais. Olá, saudações a todos. O meu nome é Nelson Anunciato. Bom, eu sou neuroanatomista funcional. Durante a faculdade na Universidade de São Paulo, eu me interessei muito por anatomia e achei a anatomia algo muito interessante. E dentro da anatomia, o que me chamou mais a atenção foi a neuroanatomia funcional. Uma vez me perguntaram o que é isso, né? É um neuroanatomista funcional? É um neuroanatomista que funciona? Não, é um neuroanatomista que mostra a estrutura e esclarece como aquilo funciona. Aí eu fui agraciado, né, com uma bolsa de estudos para a Alemanha. Fiquei na Alemanha 3 anos para fazer o meu doutorado, voltei para o Brasil, trabalhei um tempo na Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Biomédicas, depois voltei para a Alemanha outra vez para fazer o meu pós-doutorado aí na Universidade de Munique, já no sul da Alemanha, que foi na parte da plasticidade do sistema nervoso. E depois voltei para o Brasil, fiquei mais algum tempo, e aí teve uma época que eu estava realmente muito doente, estava realmente, como se diz, né, popularmente, o pé na cova. Eu tinha esteatose hepática, gordura no fígado, eu tinha uma hiperplasia benigna de próstata, o meu colesterol estava acima das nuvens mais maléficas que podem existir, o meu HDL estava lá embaixo, né? Assim, imagine realmente aquele indivíduo com o pé na cova, como a gente fala, e aí, claro que dentro de tudo isso, né, com muitas inflamações crônicas subclínicas, eu comecei até a sofrer de depressão. E aí eu comecei a tomar um medicamento e comecei a ficar cada vez pior. Por quê? Porque eu comecei a ter alucinações visuais. Então, eu não tenho nenhum problema de falar para vocês, a vontade de saltar fora da ponte da vida era muito grande, porque eu não conseguia mais lidar com aquelas dores emocionais que eu estava sentindo. E uma coisa interessante é que, mais ou menos nessa mesma época, e foi o que até me freou de não pular da ponte, a minha mãe, que na época contava já com seus 90 anos, né, e ela está viva até hoje, né, o ano de 2021, está com 99 anos de idade, a minha mãe também estava sofrendo de uma depressão, e a minha mãe começou a mostrar sinais de Alzheimer. Então, quando eu ia, por exemplo, visitá-la com a minha filha, ela de repente parava, olhava assim para mim e falava assim: quem é essa menina? Mãe, como é quem é essa menina? É minha filha, é sua neta. A minha mãe estava entrando na linha do Alzheimer, na linha do esquecimento. E claro que a gente aprende que isso é genético, que não tem o que fazer, que você tem que aprender a conviver com isso. Eu falei assim: não, mas deve ter alguma outra coisa, Nelson. Você estudou neurociências, neuroquímica, neurocoisas, né, durante toda a sua vida. Você participou de congressos internacionais, você tem contato com as pessoas. Comece a conversar com as pessoas, comece a ver se há um outro caminho. E foi aí que eu encontrei, né, o que nós chamamos hoje de medicina funcional, ou alguns também chamam de integrativa. E por que ela é chamada de funcional? Porque ela dá, né, mais atenção às nossas funções. Então, eu comecei a aprender que tomar um remédio contra a depressão, tomar um remédio contra o colesterol, tomar um remédio contra a dor de cabeça, tomar um remédio contra a insônia, e na época eu tomava 6 medicamentos e a minha mãe 12 medicamentos, eu comecei a compreender que não era a solução para nós, que em realidade nós tínhamos que mudar todo o nosso estilo de vida para aí sim poder esperar um resultado diferente. Eu sempre gosto muito de citar o Albert Einstein, né, que certa feita disse que a forma mais pura de loucura é você continuar fazendo sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito.
e, ao mesmo tempo, esperar um resultado diferente. Nesta, vamos dizer, tentativa teima de ter um resultado diferente, foi quando nós começamos a mudar uma série de coisas e começamos a ver que, por exemplo, um sono reparador é muito importante. Começamos a aprender que, por exemplo, algumas gorduras são muito boas, muito benéficas para o trabalho do nosso cérebro. Nós começamos a ver que alguns alimentos são pró-inflamatórios, enquanto que outros combatem a inflamação. E aí, nessa mistura que estava acontecendo na minha mudança do estilo de vida e junto, né, a mudança no estilo de vida da minha mãe, é que nós começamos a vislumbrar um outro mundo, acreditem. A minha mãe hoje, com 99 anos, ela não toma nenhum remédio. Eu não estou dizendo para você que se você tomar remédio, você deve jogar os seus remédios fora, não é isso. Mas eu acho que você tem que mudar algumas coisas no estilo da sua vida como um todo, conversar com o seu médico para, de repente, diminuir a quantidade ou diminuir a dose do medicamento que você está tomando. E nós hoje, sem medicamento nenhum, estamos felizmente muito bem. E é um grande prazer quando eu posso passar essas experiências, né? Um amigo meu, certa feita, falou para mim: Nelson, você não deve contar sobre a sua depressão, porque as pessoas vão achar que você é uma pessoa fraca. Não, eu acho que fraco é se realmente eu tivesse pulado da ponte. Como eu não pulei, estou aqui podendo falar com vocês. Acreditem, isso é um deleite, isso é uma dádiva de não só ter visto a luz no final do túnel, mas hoje está definitivamente fora desse túnel. O indivíduo, quando chega aos 50 anos, que é então a idade que eu tinha quando eu comecei com todos esses problemas, que o indivíduo tem que se acostumar a isso, que realmente vai haver um declínio cognitivo, que realmente ele vai passar por problemas de saúde, por problemas de memória e pode chegar até o Alzheimer. Mas, em realidade, né, o que nós sabemos hoje é que as neurociências comprovam que muitas dessas enfermidades, muitos desses problemas, estão relacionados com a chamada neuroinflamação. Então, ora, eu comecei a perceber que pelos meus hábitos alimentares, pela minha privação do sono, pelo meu estresse crônico, eu estava cada vez mais com um corpo inflamado. E, evidentemente, não de hoje para amanhã, mas com o passar dos anos, com o passar das décadas, nós vamos acabar inflamando também o nosso cérebro. Eu não estou dizendo, por favor, de uma encefalite, não estou falando de uma meningite, mas estou falando do aumento da atividade das células da glia, levando a uma inflamação do nosso cérebro e, claro, prejudicando a conexão entre os nossos neurônios. Como diz uma grande amiga minha, a relação entre o tico e o teco, vocês devem conhecer também. Vamos pegar o exemplo de minha mãe, né, que durante muitos anos tomou muitos medicamentos, 12 medicamentos no total, que estava com quadro de depressão. Na época eu acreditava que fosse por causa do falecimento do meu pai, e ela sozinha no apartamento, de repente ela via o meu pai no apartamento, não como assombração, mas como com as lembranças dela, né, estava muito prostrada, né, sentada no sofá, não queria interagir com ninguém, com os distúrbios de memória que ela já começou a apresentar. Então, vamos pegar que ela também, aos 90 anos de idade, me permitam repetir, 90 anos de idade, com as mudanças desse estilo de vida, né, a gente começou a tentar mais para essas inflamações que desencadeiam uma neuroinflamação e mudamos todos os hábitos. E ela, hoje, aos 99 anos, por favor, me acreditem, ela tem uma capacidade cognitiva incrível. Se vocês me perguntarem, mas Nelson, ela tem um programa genético favorável? Indubitavelmente. Nelson, onde ela nasceu? No interior de São Paulo. Então ela tinha uma alimentação diferente da nossa. Indubitavelmente. A sua mãe gostava de doces? Não gostava de doces. Então, Nelson, é um somatório de coisas? Sim, é um somatório de coisas. Mas o que eu quero resumir é:
mesmo com uma idade de 90 anos, que foi quando a minha mãe começou com essa mudança do estilo de vida, é totalmente factível, totalmente possível, totalmente comprovado pelas neurociências, graças à chamada plasticidade do sistema nervoso, é totalmente possível não só reverter totalmente quadros, por exemplo, de demência, como a gente sabe já desde 2009, como também, em última instância, regredir parcialmente. No caso da minha mãe, nós conseguimos uma cura, vamos dizer, total. É claro que quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, ou tiver as suas suspeitas, e quanto mais cedo nós começarmos com procedimentos, com a mudança do estilo de vida, tanto melhor para o indivíduo. Infelizmente, nós sabemos que esses casos estão aumentando. Durante muitos anos, né, a gente tem procurado curar os pacientes. Durante muitos anos, a indústria farmacêutica tem tentado desenvolver vacinas, tem tentado desenvolver remédios para combater, para curar o Alzheimer. Só que isso ainda não deu certo. E o número de casos está cada vez aumentando mais. Quando a gente fala do Alzheimer, a gente tem que pensar em vários tentáculos. Então, uma das coisas que a gente sabe que contribui para o aparecimento do Alzheimer é uma inclinação genética. Me permita repetir: inclinação genética e não determinismo genético. Porque mesmo que a pessoa tenha nascido com uma inclinação genética, de acordo com seus hábitos de vida, que a gente vai detalhar um pouquinho, ela não precisa desenvolver o Alzheimer. Então, a inclinação genética é importante? Sim, é. Mas aí vem os hábitos da vida do indivíduo, o estilo de vida. Então, nós sabemos que cada vez mais nós temos uma privação do sono. Está mais do que comprovado, já desde 2013, que uma privação, não de hoje para amanhã, mas uma privação contínua do sono, durante anos, durante décadas, contribui fortemente para o aparecimento do Alzheimer. Outra coisa que contribui muito para o Alzheimer é a neuroinflamação. E essa neuroinflamação, geralmente, ela começa onde? Começa lá no nosso intestino. Eu sei que à primeira vista, para mim, né, talvez para você seja difícil, para mim realmente foi difícil. Fala, nossa, o intestino está lá embaixo, na cavidade abdominal, o cérebro está lá em cima, na cavidade craniana, está muito bem protegido. Sim, mas existem comunicações muito importantes, tanto através de um nervo chamado, o nervo encefálico chamado vago, como também através do sangue. Então, quando existe uma inflamação no nosso intestino, eu já posso falar, se o seu intestino estiver inflamado, todo o seu corpo está inflamado. E nós sabemos que hoje existem muitos alimentos pró-inflamatórios, que começam no intestino, se espalham pelo corpo todo, e eu repito, não de hoje para amanhã, mas depois de anos e de décadas, aí nós vamos ter também uma neuroinflamação. Se a gente tem uma privação do sono, se a gente tem uma alimentação inadequada, se a gente é bombardeado pelos campos eletromagnéticos, né? Então é claro que para essa gravação eu tenho o microfone, eu tenho as luzes ligadas, o computador está ligado, eu estou sendo muito bombardeado pelos campos eletromagnéticos, que a gente pode até ter um alívio desses campos eletromagnéticos quando, por exemplo, nós andamos descalços. Mas, é claro, eu não estou falando de andar descalço em cima do asfalto. É melhor você andar descalço em cima da areia, em cima da grama, em cima da terra, para você descarregar um pouco desses campos eletromagnéticos. Mas se você estiver, né, com muito estresse, e aí a pergunta é: quem hoje em dia não tem estresse? Todos nós temos um estresse que pode ser, né, um estresse positivo, aquele estresse que nos ajuda eu vou fazer esse trabalho, eu vou pagar o meu carro, eu vou pagar o financiamento da casa, eu vou conseguir aquele emprego. Esse é um estresse positivo chamado de eu-estresse,
perfeito? Mas existe aquele estresse crônico, que ele passa a ser tão prejudicial que ele leva a disfunções do nosso próprio sistema nervoso. Por isso ele é chamado de disfunção, disestresse. Exatamente quando existe uma neuroinflamação, é claro que essa neuroinflamação ela tem que ser combatida. E aí nós precisamos de um sistema imune ou imunitário, imunológico, como você quiser chamar, bastante forte para prevenir isso. Então, outra coisa com a qual nós temos nos confrontado muito são com os alimentos transgênicos, ou seja, aqueles alimentos que foram manipulados pela indústria alimentícia, que tem as suas vantagens, né, porque ele não precisa mais crescer tanto, ele cresce um pouquinho, você já pode consumir, eles são mais resistentes, né, às pestes, mas eles também são mais resistentes, por exemplo, ao glifosato. Então, nós começamos a ingerir mais substâncias tóxicas, como o glifosato, nós começamos a colocar no nosso corpo alimentos que têm uma estrutura genética modificada. Só que o nosso programa genético não se modificou. Alguns autores falam até nos 10 mil últimos anos, não se modificou. Então, aí isso também passa a ser um estresse para o nosso corpo. Então, sempre é um somatório de coisas. Então, resumindo, o caso, né, o número, né, de casos de Alzheimer tem aumentado, porque ainda que a gente diga vamos fazer alguma coisa, em realidade o que se tenta fazer é curar. E talvez a gente possa ou deva hoje mesmo começar a tentar prevenir o Alzheimer, como prevenir o Parkinson, como prevenir o autismo. Bom, para isso a gente precisa ter uma mudança de hábitos de vida. Mas é factível? Sim, é factível. Por que que se tenta, então, desenvolver um medicamento para curar o Alzheimer e não se tenta prevenir o Alzheimer? Bom, eu acho que a explicação é um pouco lógica, né? Eu costumo sempre falar que um paciente curado é um paciente perdido, né? Ou se você quiser, um indivíduo com saúde é um paciente perdido. Então, existe um interesse, né, de algumas indústrias em se manter a doença para se vender medicamentos. Olha, eu confesso para vocês mais uma vez que eu nunca quis acreditar nisso. Eu sempre achei, não, isso aí não pode ser, porque em realidade o que as indústrias farmacêuticas estão fazendo, elas estão nos ajudando a vencer um obstáculo tão importante como esse, quanto o Alzheimer. Em 2009, um professor de neurologia nos Estados Unidos, ele pegou 10 pacientes com Alzheimer, eles tinham o diagnóstico de Alzheimer, e o que ele fez? Ele mudou o estilo de vida desses pacientes. Dr. Dale Bredesen, ele aplicou um protocolo, e esse protocolo tinha a ver com essas pequenas coisas que nós falamos. Então, o sono reparador, vencer o estresse, alimentos anti-inflamatórios, menos sobrecarga eletromagnética. Ele não desenvolveu nenhum medicamento, ele não deu medicamentos específicos, ele não fez nenhuma cirurgia. E sabe o que aconteceu? Isso em 2009. Dos 10 pacientes, ele curou 9. E o outro que ele não curou, porque quando ele iniciou o paciente já estava numa fase mais avançada, esse outro paciente, ele teve melhoras no seu quadro cognitivo, melhoras incomparáveis com outros pacientes que não tinham feito parte deste protocolo. Então, a partir daí, a gente começou a ver que o Alzheimer, que a definição do Alzheimer, que é uma doença degenerativa, progressiva, incurável, que esse incurável já não cabe mais. Talvez alguns mantenham a palavra incurável, porque existe um interesse. Se eu falo incurável, eu tenho que vender mais medicamento. E aí, felizmente, o protocolo dele se espalhou pelo mundo. É claro, como sempre, a gente vai encontrar pessoas que o chamam de charlatão, mas contra evidências não há argumentos. Ele é chamado de diabetes tipo 3.
Por quê? Porque a maioria dos pacientes com Alzheimer, ou eles eram pré-diabéticos ou eles eram diabéticos. E a gente sabe que uma das coisas que o diabetes faz é levar a um estado de inflamação do nosso corpo. Então, veja, se vocês perguntarem assim, mas Nelson, poxa, se desde 2003 a gente chama o Alzheimer de diabetes tipo 3, seria então interessante a gente tomar medidas preventivas para não desenvolver o diabetes, não é verdade? Claro que é verdade. Poxa, se desde 2009 nós sabemos que 90% desses pacientes, né, as pessoas podem falar, foram só 9 pacientes? Sim, mas são 90%, estatisticamente muito significativo. Poxa, 90% foram curados, será que a gente não poderia tornar isso acessível ao mundo todo? Por que que, de repente, né, sem desmérito nenhum, talvez alguém que esteja aqui me assistindo ainda não tenha ouvido falar sobre isso? É porque, mais uma vez, a gente não vai encontrar um representante de uma indústria farmacêutica, de maneira compreensível até, não é crítica. A gente não vai encontrar um representante que vá falar para o médico: olha, doutor, sabe, a minha firma gastou tanto dinheiro para fazer essa pesquisa, para publicar esse trabalho, mas, olha, tem coisas interessantes. Evitar o diabetes, o sono reparador, alimentos anti-inflamatórios, eles vão dificultar o aparecimento do Alzheimer. Na minha opinião, e confesso aqui para vocês, por mais que eu tenha relutado em acreditar que, de repente, existe uma máfia do Alzheimer, como existe uma máfia do câncer, e que essas pessoas, essas instituições, vamos colocar assim, instituições, ganham muito dinheiro, aí fica claro porque, de repente, coisas simples não chegam até nós. E quando você fala com um profissional da área, se ele não tiver a mente aberta, ele vai falar: não, imagina, isso não pode ser. Por quê? Na faculdade nós não aprendemos isso. Na faculdade de medicina, o que se aprende é prescrever medicamentos. Não é crítica, mas é o que se aprende. E aí, quando alguém chega com coisas tão simples, mudanças tão simples, pequenas, mas que devem ser diárias, aí geralmente a resposta é: isso não vai funcionar. Já está mais do que comprovado que a utilização crônica de prazóis, talvez você conheça, tem o pantoprazol, tem o omeprazol, ou seja, aqueles medicamentos que nós utilizamos para aquela pirose gástrica, ou aquela queimação do estômago, está mais do que comprovado que o uso crônico facilita o aparecimento do Alzheimer. E a primeira pergunta é: mas poxa, Nelson, o que tem a ver o estômago com o nosso cérebro lá na cavidade craniana? Bom, tem a ver o seguinte, que o uso crônico, né, do omeprazol vai dificultar duas coisas, né? Uma delas é que dificulta o metabolismo das proteínas, então os indivíduos vão ter menos aminoácidos para absorver no intestino. Então, como todo o nosso corpo é formado de proteína, nós precisamos de mais aminoácidos, né? Um dos pontos, né, desses prazóis da vida é esse, que a gente vai ter menos metabolismo das proteínas ingeridas e menos aminoácidos vão ser absorvidos no nosso intestino. Mas um outro fato muito importante é que, com o aumento do pH do nosso estômago, nós deixamos de absorver a vitamina B12, B de bola 12, que é chamado de cobalamina. Então, por exemplo, no protocolo do Dale Bredesen, é muito importante que o nível de B12 no sangue chegue até 1.500. E aí a gente se depara com um outro problema. A maioria dos laboratórios fala que o nível de B12 é entre 200 e 800. Então, vamos supor que você faça um exame, acusou 200, e aí o seu médico fala para você: não, seu nível está normal. Bom, estar normal não significa estar otimizado. Então, segundo Dale Bredesen, se você quiser ter um cérebro funcionante, o nível de B12 ele deve estar acima de 1.000.
Mas voltando, se você está fazendo um uso constante, né, de um prazol da vida, você está absorvendo menos B12. E menos B12, uma das complicações, né, dessa deficiência de B12 é uma complicação com a sua memória. Você pode ter problemas de esquecimento e isso pode, no somatório, chegar até o Alzheimer. Então, não sei se eu consigo me fazer entender que alguém não é direto com o cérebro, que aí nesse caso é com o estômago, aumentando o pH do estômago, vai prejudicar as suas funções cerebrais. Bom, naquela época que eu estava 12 anos atrás muito doente, o meu nível, né, de colesterol estava acima das más, das maléficas nuvens, como eu costumo dizer. E aí é claro que um amigo meu falou assim, ó, não, você tem que tomar aqui uma estatina da vida para baixar o seu nível de colesterol. Bom, com relação ao colesterol, nós aprendemos uma série de coisas incorretas, infelizmente. Uma das coisas que nós aprendemos é que o colesterol é uma gordura. Ele não é uma gordura, o colesterol é um álcool, é um éster. E a partir desse éster, nós vamos formar os hormônios esteroidais, né? Então a gente vai formar a pregnenolona, a progesterona, a testosterona, o cortisol, a estrona, o estradiol, o estriol. Então, quando nós começamos. Ah, e formamos também, desculpe, a vitamina D3, D de Dora 3, extremamente importante para as nossas funções cerebrais. Então, quando nós começamos a tomar um medicamento para baixar o nosso nível de colesterol, em realidade nós não estamos protegendo o nosso coração e nem estamos protegendo o nosso cérebro de um acidente vascular encefálico. A gente costuma falar derrame popularmente. Não, nós estamos prejudicando. Por quê? Bom, primeiro, porque a pergunta que nós deveríamos fazer não é o que tem o paciente. Ah, o paciente tem o colesterol alto. A pergunta deveria ser por que, que ele tem o colesterol alto. Vamos analisar o que aconteceu nas últimas décadas quando, assim, de utilização, né, dessas estatinas. O número de infartos do miocárdio diminuiu? Não. O número de acidentes vasculares encefálicos diminuiu? Não. A gente pode até continuar. O número de câncer, né, pacientes com câncer, diminuiu? Não. Eu não estou falando que seja só por causa do uso das estatinas, não é isso. Mas as estatinas, em realidade, não estão nos protegendo. Se você for ao hospital da cidade onde você mora agora, você vai ver que aproximadamente 65% dos pacientes que estão lá internados com um AVC ou com infarto do miocárdio, eles têm um nível do colesterol normal. Então, o colesterol, ele é super importante para as nossas funções cerebrais. Quando eu estou baixando o colesterol, eu estou baixando todos esses hormônios, que são chamados hormônios esteroidais, estou baixando também o nível de D3. Nós não podemos partir do princípio que se nós bloqueamos receptores, se nós bloqueamos transporte, se nós bloqueamos hormônios, se nós bloqueamos neurotransmissores por muito tempo, fica claro que não dá para você esperar um resultado positivo no final. Eu quero dizer que eu sim, né, sou a favor dos medicamentos quando eles são utilizados numa fase aguda. E nós sabemos que eles salvam vidas, não estamos falando disso, tá? Agora, a pergunta é, será que todos os pacientes que estão tomando hoje um prazol da vida porque eu tomava os dois, e uma estatina da vida para baixar o colesterol, será que realmente é necessário? Será que nós não deveríamos nos perguntar por que, que ele está com essa queimação gástrica? Por que, que ele está com o colesterol alto? E quando nós nos perguntamos o porquê, aí sim nós podemos, vamos formular com cuidado, com carinho, nós podemos muito possivelmente encontrar as causas e combater as causas, porque senão a gente vai continuar cronicamente utilizando remédios que vão combater a fumaça, mas não combatem o fogo.
nossa, o Nelson só fala de coisas ruins. Não, tem coisas muito boas, né, as quais a gente deve realmente comemorar. Então, o fato de se saber, desde 2009, através do Dale Bredesen, que é possível, sim, reverter quadros de Alzheimer, é possível, sim, curar pacientes com Alzheimer. Me permitam repetir, quanto mais precoce for o diagnóstico, ou podemos até formular assim, quanto mais precoce forem as suspeitas e quanto mais precocemente nós começarmos a mudar o estilo de vida do indivíduo, tanto melhor. Mas, então, isso é algo que a gente deve, sim, né, comemorar. Depois, né, me permitam repetir, mesmo que fique a impressão para muitas pessoas e para muitos profissionais que a partir dos 50, 55, 60 anos não há nada o que fazer a não ser esperar um declínio cognitivo, não, não é isso. Nós temos uma coisa extremamente importante chamada plasticidade do sistema nervoso. Plasticidade é uma palavra que vem do grego plastos, que significa formar e reformar. Então, formar, por exemplo, quando a gente está no processo intrauterino, que a gente está formando as conexões do nosso sistema nervoso como um todo. Também formar é quando nós estamos aprendendo alguma coisa, nós estamos formando conexões. Nós temos a capacidade, através do nosso estilo de vida, de reformar essas conexões, tanto para melhor quanto para pior. Mais uma vez, vai depender do quê? Do que você come ou do que você não come, ou seja, é algo pró-inflamatório, como, por exemplo, o açúcar, ou será que você está comendo alguma coisa contra, anti-inflamatória, né? Como, por exemplo, você está consumindo a cúrcuma, está consumindo o gengibre, você está consumindo cravo da Índia, você está consumindo cacau acima de 80%, então isso é muito importante. Como está o seu sono? Não só com relação às horas dormidas, mas o seu sono está sendo reparador? Você tem acordado muito durante a noite? Acorda, tem dificuldades de voltar a dormir? Isso é claro que acaba prejudicando as funções do seu sistema nervoso. Uma outra coisa, como você tem lidado com as situações de estresse? Porque todos nós temos. Mais uma vez, o estresse pode ser emocional, o estresse pode ser uma sobrecarga física, uma atividade física muito grande. Quando eu falei, né, já que minha mãe e eu começamos a mudar o estilo de vida, nós começamos exatamente dessa maneira. Então, deixa eu tirar uns alimentos inflamatórios e deixa eu começar a consumir alimentos anti-inflamatórios. Além disso, né, uma coisa que também nós começamos a fazer foi a utilização de suplementos. E aí também eu conheço pessoas, até profissionais, que dizem suplemento, as firmas só estão querendo ganhar dinheiro com suplementos. Eu respondo, bom, se a indústria farmacêutica não quisesse ganhar dinheiro com os remédios e com as vacinas, eu te daria razão. Mas qual que é a grande diferença entre um suplemento e um remédio, um medicamento? Então, quando eu suplemento, e a minha mãe também, com a vitamina D3, com ômega 3, o magnésio, a coenzima Q10, e aí vai a lista, o ácido alfa-lipoico. Então, nós estamos colocando coisas no nosso corpo e o nosso corpo sabe direitinho para onde conduzir essas substâncias. Agora, vejam, eu falei para vocês, na época que eu tomava um antidepressivo, a fluoxetina, né, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, o meu corpo nunca tinha visto aquilo, o meu cérebro nunca tinha visto aquilo. Então, para o corpo, pode ser momentaneamente uma maneira de continuar trabalhando ou até momentaneamente uma solução, mas não a longo prazo. Essa definição, né, de medicina funcional ou medicina integrativa me agrada muito, porque ao invés de dar um remédio contra a dor de cabeça, um remédio para a queimação de estômago, um remédio para a epilepsia e assim por diante, se oferece um pacote para a saúde do indivíduo.
Então, quando nós começamos a mudar, seguindo muito do protocolo, né, do Dale Bredesen, adaptando algumas coisas para as nossas necessidades pessoais, foi aí que a gente começou a ver a luz no final do túnel, foi aí que a gente começou a se sentir melhor e gradativamente nós conseguimos, minha mãe e eu, conseguimos nos despedir dos medicamentos e com certeza, hoje eu acho que nós estamos tão bem porque nós não estamos indo contra a fisiologia. Então, entre você partir, repito, né, cronicamente, para o uso de suplementos e para o uso de remédios, então dê para o seu corpo as coisas das quais ele necessita. E o seu corpo, a fisiologia, vai dar conta disso. Converse com seu médico sobre isso, questione, pesquise, e eu tenho certeza que, assim como minha mãe e eu, estou dando só 2 exemplos, é claro, poderia dar alguns outros exemplos, que você vai melhorar muito, e depois você vai falar assim, nossa, hoje eu voltei a viver novamente, hoje eu me sinto muito mais ativo, hoje eu me sinto muito mais dinâmico, cheio de energia para poder degustar da família, para poder degustar das viagens, para poder resolver o trabalho que eu gostaria, eu preciso resolver. Um excelente exemplo disso que nós estamos falando sobre o óleo de coco foi o trabalho publicado por uma médica, uma neonatologista e pediatra americana chamada Mary Newport, em Tampa, nos Estados Unidos. O marido dela, o Steve, começou a apresentar já aos 51 anos de idade traços de Alzheimer. É o que nós chamamos de Alzheimer precoce, ele começa mais ou menos entre 48 e 52 anos de idade. E é uma forma não só precoce, mas é uma forma muito galopante. E o Steve, que era o contador, né, da clínica dela, quando chegou já aos seus 56 anos, ele não conseguia mais dar conta do trabalho dele, ele que sempre foi muito bom com números, ele já se perdia tudo, não deixava as coisas mais arquivadas, arrumadas, ele não conseguia mais levar as crianças para a escola, porque ou ele não encontrava o caminho para a escola, ou depois não encontrava o caminho de volta para casa. Às vezes, dentro da casa dele, ele urinava na calça, porque ele não encontrava o caminho até o toalete, ele já não conseguia mais amarrar o sapato dele. E aí, eu vou encurtar a história. A Mary Newport, como médica, pesquisou na internet que esses triglicérides ou triglicerídeos de cadeia média são muito importantes para as células nervosas. E ela pesquisou qual a fonte natural. E ela viu lá cerca de 90% do óleo de coco são formados por esses triglicérides de cadeia média. Ela falou assim: eu não tenho mais nada a perder. O que eu vou fazer? Eu vou começar a dar para o meu marido, para o Steve, 4 colheres de sopa de óleo de coco por dia. Ela conseguiu curar totalmente o Steve? Não. Por quê? Quando a gente falou que essa forma do Alzheimer é galopante, quando ela introduziu o óleo de coco na vida do Steve, infelizmente a enfermidade estava tão avançada que muitos neurônios já haviam morrido. E aí não tem como você ressuscitar esses neurônios. Mas aí eu comecei a me perguntar, poxa, Nelson, se em 2008, vocês vão ver o trabalho publicado dela em 2008, se em 2008 ela conseguiu reverter parcialmente o Alzheimer com óleo de coco, 4 colheres por dia, por que você, Nelson, não passa a utilizar o óleo de coco diariamente na prevenção? Porque, claro, o melhor medicamento contra uma doença, contra uma enfermidade, é você não ter essa enfermidade. Então, eu, assim como minha mãe também, nós usamos o óleo de coco até no café da manhã que nós tomamos para aumentar a quantidade desses triglicérides de cadeia média. Então, acreditem, pesquisem, leiam, vocês vão ficar boquiabertos com as vantagens do óleo de coco. Uma outra coisa muito importante
que também é um dos meus temas favoritos, né, hoje em dia, é a vitamina D3, né? Então, mais uma vez, ela foi equivocadamente chamada de vitamina em 1919, porque naquela época já tinha vitamina A, B de bola, C, aí acharam que fosse uma vitamina, e o grande erro é o seguinte, quando você acha que é uma vitamina, você parte do princípio que você tem que ingerir aquela vitamina. Tipo, se você precisa de vitamina C, e todos nós precisamos, você sabe que você tem que ingerir. Ou você suplementa, ou você pega uma laranja, ou você pega limão, não é verdade? A mesma coisa acontece com a vitamina A, com as vitaminas do complexo B, com as vitaminas do complexo E. Então, muita gente passou a falar: olha, você não precisa suplementar com a vitamina D, você simplesmente pega dos alimentos. Não, esqueçam, porque só para você ter uma ideia, para você ter a quantidade suficiente da vitamina D3 no seu corpo, você teria que comer mais ou menos 250 gemas de ovos por dia. E não acho muito saudável. Você teria que comer cerca de 8 postas de salmão por dia. Eu também não acho muito saudável. Então, uma boa coisa que você pode fazer é ir para o sol. Mas aí, claro, vem uma outra parte da indústria cosmética que diz não vá ao sol, porque o sol causa câncer. Tem uma explicação para isso, é que em 1960, a Organização Mundial de Saúde começou a publicar a seguinte informação: exposição solar causa câncer. Sabe onde está o problema? A Organização Mundial de Saúde deveria ter colocado assim: excesso de exposição solar causa câncer. Aí tudo bem, aí muitas pessoas teriam começado a refletir: excesso, mas a exposição solar per se, né, não causa câncer. Depende, claro, o horário que você vai para o sol e depende quanto tempo você vai ficar no sol. Aí o que aconteceu? Então a gente começou a ir menos para o sol e nós começamos a ter uma pandemia, né, de deficiência de vitamina D3. Bom, então, se você somar isso com as outras coisas que nós já falamos, uma inclinação genética, estresse crônico, inflamação crônica subclínica, neuroinflamação, o bombardeamento do campo eletromagnético, você vê que no somatório, né, você está indo para o caminho do Alzheimer, você vai se colidir com o Alzheimer, mas não é isso que nós queremos. Então, o que a gente deve fazer? Devemos, por exemplo, ir ao sol, depende da cor da pele, cerca de 10, 15, 20 minutos, no melhor horário das 10 às 14 horas, sem o protetor solar, e caso você queira ficar mais tempo, use o protetor solar. Nelson, sim, você indica um protetor solar? Indico. Poxa, mas não é antiético? Não, porque eu vou indicar o óleo de coco. O óleo de coco, ele tem um fator de proteção 8. Fator de proteção 8. O que significa esse 8, né? O que significa 15? O que significa 50? É o tempo no qual você pode ficar no sol sem que a sua pele fique vermelha. Uma outra coisa que nós podemos fazer, e minha mãe e eu também fazemos, independente, né, da gente estar suplementando com a vitamina D3, a gente usa bastante a coenzima Q10. Alguns devem conhecer a Q10 porque existem produtos de beleza, né, alguns cremes de beleza, que contêm Q10. Mas eu sempre gosto de falar, a beleza ela não vem de fora, a beleza ela vem de dentro. E a Q10 estimula o trabalho das nossas mitocôndrias, né? Então vamos falar só um pouquinho sobre as mitocôndrias. Bom, toda célula precisa produzir energia, nós sabemos disso, né? Onde que essa energia é produzida? Exatamente nas mitocôndrias. As mitocôndrias pegam os macronutrientes e transformam em ATP, em adenosina trifosfato, que é a moeda de energia do nosso corpo. Bom, dá para imaginar que quanto mais energia uma célula gastar, mais mitocôndrias ela tem que ter. Então, em realidade, no nosso corpo, as células que mais contêm mitocôndrias, como organelas citoplasmáticas, são os neurônios, porque eles gastam muita energia.
Quando você começa a, por exemplo, fazer uma suplementação com a coenzima Q10, você começa a fortalecer, a dar uma base para que as suas mitocôndrias trabalhem desculpa, trabalhem melhor. E essas mitocôndrias, né, como elas também têm uma plasticidade, elas podem aumentar ou diminuir de tamanho. A gente sabe que durante o envelhecimento, as mitocôndrias tendem a diminuir de tamanho e tendem a diminuir de número, diminuir de tamanho e de número. Então, quando eu estou suplementando com a Q10, eu falo assim, poxa, eu estou dificultando a diminuição do tamanho das minhas mitocôndrias e do número das minhas mitocôndrias, para que os meus neurônios continuem trabalhando a todo vapor. Se eu pudesse olhar direto nos seus olhos, como eu estou fazendo agora, e falar para você que de repente tem um parente, tem um conhecido, tem um amigo que está com Alzheimer, o que você pode fazer por ele? Ora, né, nós já falamos, mas eu gostaria de poder resumir isso, que sim, existe uma esperança. Repito, quanto mais adiantado estiver o Alzheimer, tanto mais difícil. Mas eu gosto de falar difícil, eu não gosto de falar impossível. Por quê? Porque nós temos a plasticidade do sistema nervoso. A plasticidade não é algo só da infância. Sabe, nós adultos, né, nós também recebemos a permissão divina para degustar dos processos plásticos durante toda a vida. A plasticidade morre quando nós morremos. Então, existe sim a possibilidade, talvez, não de você curar o seu ente querido, como felizmente eu consegui com a minha mãe, mas no mínimo de você melhorar a qualidade de vida desse ente querido e regredir esse Alzheimer, ainda que parcialmente. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode ver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber
R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!